Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estudantes, amigos e amigas, vamos continuar os estudos de patrologia sobre o século IV, a Idade de Ouro, e vamos falar do despertar do Ocidente e da Gália, na página 129. Diz assim: no século III, só a África, e graças a Hipólito Roma, é que afirma a vitalidade teológica e literária. O mapa do Ocidente cristão vai modificar-se um século mais tarde e apresentar figuras de proa: Hilário de Poitiers, Ambrósio de Milão, Jerônimo de Stridônia, que preparam o caminho para o mais prestigioso de todos, Agostinho, o africano, na esteira de Tertuliano e Cipriano. A reconciliação mais tarde, a aliança dos dois poderes, dominam toda a história dos séculos IV e V. A unidade realizada por Constantino e consagrada pela Nova Roma sobre o Bósforo, ao se romper rapidamente, compromete a unidade da Igreja. O diálogo é cada vez mais difícil. O Oriente e o Ocidente se diversificam e não falam mais a mesma língua. Durante algum tempo, a Igreja Ocidental é colonizada culturalmente pelo Oriente. Ambrósio e Jerônimo ainda se nutrem de Orígenes. O bispo de Milão introduz o canto tomado do Oriente. Hilário se enriquece em contato com a teologia e exegese orientais. Atanásio faz conhecer em Roma a vitalidade do monaquismo do Egito e da Síria, testemunhada pelos monges que o acompanham. O arianismo é produto tipicamente oriental. A controvérsia que provocou o Concílio de Nicéia não inquietou nenhum bispo do Ocidente. Hilário reconhece com candura que antes do seu exílio nunca tinha ouvido falar da fé de Nicéia. Sem a intervenção desastrosa do imperador Constante, é muito provável que o conflito ficasse limitado ao Oriente. E é só no século V que aparece na África com o pelagianismo a primeira controvérsia teológica que deixará indiferente o Oriente cristão. Seja como for, o Ocidente cristão no século IV não só emerge, mas também se afirma e assume sua estrutura própria. A Igreja de Roma se latiniza, a Itália se destaca principalmente com Ambrósio de Milão, havendo escritores menos ilustres como Eusébio de Vercelli, Lúcifer Cagliari, Zenão de Verona, Rufino de Aquileia, e uma geração mais tarde com Máximo de Turim e Crisólogo de Ravenna. A Gália faz sua entrada nas letras cristãs. A obscura cidade de Poitiers produz um teólogo de alto voo. Bordeaux
é a pátria do enigmático poeta Ausônio e do bispo Paulino, que vai fixar-se em Nola. A Provença, com Marcela, é Lerins, que se torna centro de grande vitalidade, de modo que inquieta Roma. Jerônimo é dálmata. Nícetas é originário de Dácia mediterrânea. Na outra extremidade, a Península Ibérica se manifesta e se organiza. Os bispos se multiplicam e os concílios se reúnem. O célebre Sínodo de Elvira se realiza no começo do século IV. Os escritores são numerosos: Ósio em Córdoba, Potâmio em Lisboa, Gregório de Elvira, Paciano de Barcelona, Orósio em Braga. Podem ser acrescentados 2 poetas autênticos, Juvenco e Prudêncio. A reciprocidade de influência entre o Oriente e o Ocidente é favorecida primeiramente pela conquista de Constâncio, tornado imperador único. Ele não cessa de exercer pressões sobre o episcopado, pressões que levam ao Concílio de Arles em 353 e ao de Milão, que exigem a condenação de Atanásio. Os recalcitrantes são enviados ao exílio. A paz e a ortodoxia só voltarão com o imperador Teodósio. Então aqui temos o despertar do Ocidente e da Gália, e vamos ver esses expoentes. Primeiro, na Gália, a Gália Hilário de Poitiers. Espero que vocês acompanhem comigo, porque é muito lindo este período da patrística. Na Gália cristã, nenhum escritor se destaca antes de Hilário, que aparece pela primeira vez em 356, no Concílio de Béziers, onde recusa condenar Atanásio e é enviado ao exílio na Frígia, fato decisivo para o amadurecimento da sua teologia. No começo do tratado sobre a Trindade, Hilário lembra sua conversão descrevendo seu itinerário interior, sua procura filosófica e religiosa de Deus, comparável à de Justino, e a resposta que lhe veio da Bíblia e do Evangelho joanino. Ele veio a ser bispo de sua comunidade. A sua fé lúcida e amadurecida discerniu rapidamente as implicações teológicas das exigências do imperador. Ele tomou a frente da oposição, defendendo por instinto a fé ortodoxa, sem ter conhecido o Concílio de Nicéia. Há muito tempo eu tinha sido batizado, há algum tempo exercia as funções de bispo, e nunca ouvira falar do símbolo de Nicéia, do qual tomei conhecimento só na hora de partir para o exílio. Está aqui um pouco da vida de Hilário. Primeiro ponto sobre o pensamento dele que o autor nos dá: é um defensor da fé. Hilário é comumente chamado o Atanásio do Ocidente, comparação justificada pela ortodoxia de sua doutrina e de sua obra teológica, página 132. Mas esse gaulês sensato e comedido não tem o temperamento batalhador do bispo alexandrino. Ele é o primeiro teólogo do continente europeu a se impor pela originalidade do seu pensamento e pelo vigor de sua dialética. A obra maior de Hilário é o seu tratado sobre a Trindade, de dimensões impressionantes, compreendendo 12 livros. Parece que o autor fundiu 2 obras numa só, um primeiro estudo sobre a fé e depois uma refutação sistemática das teses de Ario, dos argumentos e do uso que fazia dos textos bíblicos. Hilário afirma com firmeza: o Filho é eterno, sempre Filho, porque nascido de geração intemporal, incompreensível para nós. Como toda a corrente anti-ariana, ele expõe de modo incompleto a humanidade de Cristo,
mas por seu caráter exaustivo e por suas dimensões, o Tratado sobre a Trindade constitui um fato novo na literatura latina, e sua influência foi considerável no debate ariano e nos séculos seguintes. O bispo de Poitiers reuniu metodicamente as peças essenciais para escrever uma história doutrinal sobre o Concílio de Rímini, em 359. Os fragmentos históricos. Os documentos que chegaram até nós ou são materiais acumulados por Hilário ou documentos tirados de uma obra de envergadura mais vasta composta por ele. Tende-se geralmente para a segunda hipótese. Temos aqui peças históricas e teológicas da mais alta importância. Aqui diz: o pastor e o mestre espiritual. Duas obras nos descobrem outro aspecto de Hilário. Primeiro, o Tratado dos Mistérios, encontrado mutilado em 1887, que parece ter sido composto para sacerdotes ou catequista. É uma releitura crística, cristológica, do Antigo Testamento, na qual as personagens bíblicas Adão, Noé, Melquisedeque e Abraão são anúncios proféticos de Cristo e da Igreja. Tipologia altamente tradicional no Oriente e no Ocidente, que permite interpretar as personagens e os acontecimentos veterotestamentários à luz do Messias. Eva é, assim, prefigurada na ressurreição universal. O outro livro, o Comentário dos Salmos, é obra espiritual e teológica. Contém apenas uma seleção de salmos, composta depois do exílio, mostra claramente a influência de Orígenes, quer se trate das questões hermenêuticas, quer das interpretações alegóricas. Ainda aqui, só uma leitura dos Salmos como anúncio profético de Cristo, de seu nascimento, a sua glória, é que permite penetrar sua significação interior e espiritual. Em Hilário, como em Ambrósio e Agostinho, a oração dos Salmos baliza o caminho que conduz à cidade de Deus. Os comentários de Hilário pertencem mais à teologia espiritual do que à exegese e descrevem a procura de Deus. Além de escritor, um comentário sobre Mateus, escrito talvez para os sacerdotes, Hilário é o primeiro compositor litúrgico do Ocidente. Infelizmente, poucos de seus hinos chegaram até nós. O exemplo do Oriente, que usava a poesia para difundir a doutrina, pode ser inspirado ao bispo esse veículo de difusão. A prosódia, trabalhada até a obscuridade, não pode impor-se no Ocidente como a de Ambrósio. Então aqui temos um pouco desse grande Senhor. Vamos ler agora um texto dele, Hilário de Poitiers, a oração. Página 132, o primeiro recorte. Da minha parte, Deus Todo-Poderoso, o primeiro dever que tenho consciência é que todas as minhas palavras, todos os meus pensamentos, exprimam só a Ti. O dom da palavra me vem de Ti. Ele não pode proporcionar-me outra alegria ou alegria maior que a de Te servir e proclamar ao mundo que o ignora e ao herege que o nega, que Tu és o Pai, digo, do Filho único de Deus. É quase toda a minha ambição. Quanto ao resto, imploro Teu socorro e Tua misericórdia, para que soltes as velas de nossa fé e de nossa profissão cristã sob o sopro do Espírito. Conduze-nos ao largo, para que possamos anunciar melhor a Tua mensagem. Não é infiel à sua promessa aquele que disse: Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Por isso, em nossa pobreza, nós nos dirigimos a ti. Vamos prescrutar com esforço obstinado as palavras de teus projetos e de teus apóstolos, e bater em todas as portas seladas da inteligência. Pertence só a ti conceder o que pedimos, tornar presente o que procuramos, abrir onde batemos. Nós estamos como que entorpecidos por nossa preguiça, e quando queremos conhecer tua natureza ou tuas propriedades, a enfermidade do nosso espírito nos mantém fechados em nossa ignorância inata. Mas o estudo da tua doutrina nos encaminha para o conhecimento de Deus, e a submissão da fé nos leva além dos recursos de nossa natureza. Temos a firme esperança de que tu animarás os inícios deste tímido êxodo, de que firmarás o desenvolvimento progressivo e comunicarás o espírito dos profetas e dos apóstolos, a fim de que ouçamos as suas palavras no sentido que lhes deram, atentos às propriedades dos termos e à sua significação. Temos a intenção de falar daquele que se exprime no mistério de ti, Deus eterno, Pai do Filho, único de Deus, único ingênito e do único Senhor Jesus Cristo, nascido de ti desde toda a eternidade, sem com isto aumentarmos realmente o número dos deuses, mas sem querer negar que Cristo nasceu de ti o único de Deus, sem querer sobretudo recusar reconhecê-lo como Deus verdadeiro. A ele que nasceu de ti, ó Deus verdadeiro e Pai de Jesus Cristo. Então aqui está o primeiro texto de Hilário sobre a oração. Vamos agora então para a página 133, o recorte sobre profissão de fé. Por todo o tempo que o permitir a vida, que me destes, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, quero proclamar-te, ó Deus eterno, o eterno Pai. Não terei jamais o ridículo nem a impiedade de me tornar juiz de tua onipotência e de teus mistérios, de fazer minha fraqueza passar adiante da verdadeira noção de tua infinidade e da fé em tua eternidade. Jamais afirmarei, portanto, que pudesses existir sem a tua sabedoria, a tua virtude, o teu Verbo, o único Deus gerado, meu Senhor Jesus Cristo. Quanto a mim, não me reconheço e tanto mais te admiro, quanto menos me conheço. Eu experimento sem conhecê-lo o mecanismo de minha razão e a vida do meu espírito. E essa experiência eu a devo a ti, que além da inteligência dos princípios, dispensas a teu bel prazer, para nossa alegria, o senso da natureza profunda. Se te conheço, embora ignore a mim mesmo, se meu conhecimento se muda em veneração, não quero enfraquecer de modo algum em minha fé na onipotência que me ultrapassa imensamente. Assim, não posso pretender conceber a origem do teu Filho único. Seria querer tornar-te juiz de meu Criador e Deus. Conserva intacto, eu te peço, o respeito à minha fé até o fim da minha existência. Concede-me essa consciência de meu saber, para que eu guarde a consciência do meu saber, para que eu possa firmemente guardar o que possuo, o que professei no símbolo da fé da minha regeneração, quando fui batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Concede-me adorar a ti, nosso Pai, e a teu Filho contigo, e ser digno do Espírito Santo que procede de ti, do Pai, pelo Filho único. De minha fé é testemunha aquele que disse: Pai, tudo o que é meu é teu, e o que é teu é meu. Meu Senhor Jesus Cristo, que está em ti, é de ti,
está junto de ti, sem cessar de ser Deus, que é louvado pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui terminamos Hilário de Poitiers e vamos começar na página 134, o nosso querido Ambrósio de Milão, tá bom? Espero que vocês acompanhem comigo na página 134. De Hilário a Ambrósio, deixamos a Gália pela Itália. Vamos para a Itália, Milão. Os dois homens se encontram em situações diferentes, embora implicados na mesma crise ariana da Igreja. Ambrósio é patrício, nascido em Tréveros em 337 ou 339, onde seu pai era administrador da prefeitura das Gálias. Com a morte do pai, a família voltou a Roma, onde o jovem fez estudos aplicados. Tornou-se advogado e depois prefeito consultor da Emília, com residência em Milão. Página 135. O bispo da cidade, Auxêncio, era ariano impenitente e que dividia a comunidade. A eleição do sucessor se anunciava agitada e difícil. O prefeito estava, pois, presente para manter a ordem e a imparcialidade. De comum acordo, arianos e católicos aclamaram Ambrósio como bispo, sendo ele apenas catecúmeno. Ele recebeu o batismo e 8 dias mais tarde a ordenação episcopal, sem dúvida, em 7 de dezembro de 374. Nessa ocasião, distribuiu aos pobres e à Igreja todos os seus bens. A primeira tarefa do eleito foi aplicar-se, guiado pelo sacerdote Feliciano, a adquirir um conhecimento aprofundado da Escritura e alimentar-se da exege de Filon e, sobretudo, da de Orígenes, tarefa facilitada pelos conhecimentos da língua grega. A meditação e a oração, acabaram de amadurecer sua formação teológica e de prepará-lo para sua atividade pastoral. O bispo conservava do seu passado o senso do governo e de suas responsabilidades e uma autoridade inata, que obrigou o poder imperacial a ceder, a começar pela imperatriz Justina, protetora dos arianos. Ambrósio aplicou-se a liquidar o arianismo cisalpino, interveio na eleição de bispos, como a de Sírmio, cuja ortodoxia ele conhecia. Depois usou de sua influência junto aos imperadores de Valentino I a Graciano, para conjurar as últimas contraofensivas do arianismo. As relações com Valentiniano foram alternadamente difíceis e pacíficas. O massacre da população de Tessalônica, ordenado pelo imperador, provocou uma tensão extrema, exigindo do bispo a penitência pública, a qual Valentiniano se submeteu no Natal de 390. A harmonia se restabeleceu e Ambrósio pronunciou a oração fúnebre do imperador na presença de Honório. A influência do bispo de Milão sobre o imperador foi diminuindo. Ele consagrou então seu tempo à vida interna da Igreja, intensificou o culto dos mártires, descobriu os restos de Nazário e o de Celso, depois dos de Gervásio e de Protásio, criou novas sedes episcopais e nomeou seus titulares. Morreu em Milão, a 4 de abril de 397. Está aqui a vida de Ambrósio. Agora vamos ver aqui, perfil do homem na página 136. Venham comigo, por favor. Um mosaico de Milão, de menos de um século depois de sua morte,
representa Ambrósio, pequeno, macilento, barbudo, com uma longa cabeça inclinada, semblante meditativo, 2 olhos negros, exprimindo autoridade e contemplação, um fervor controlado, uma timidez que impõe distância. Ambrósio teria, sem dúvida, governado o império com a mesma naturalidade com que governou a Igreja. Homem completo, admiravelmente bem dotado, ao mesmo tempo ativo, contemplativo, intelectual, orador, que encantou Agostinho e o bateu em seu próprio terreno, sempre à altura dos acontecimentos e das tarefas mais difíceis, e isso sem esforço. Assim é o bispo Ambrósio. Seus escritos que chegaram até nós mostram diversos aspectos de sua ação teológica, social, política, pastoral e espiritual. Homem da Escritura. Como Cipriano antes deles, como Agostinho depois dele, Ambrósio se formou primeiramente na escola da Bíblia, o livro de sua reflexão espiritual e da sua pregação ao povo. O grande número de seus escritos exegéticos foram pregados antes de ser redigidos, para prolongar sua ação pastoral. Se quer ele tratar uma questão como o mal, a alma, a morte, a riqueza, ele a tira de preferência de uma personagem bíblica. Jacó lhe permite falar da vida bem-aventurada e Elias do jejum. Impregnado da exegese judaica de Filon e principalmente da cristã de Orígenes, o bispo expõe o triplo sentido da Escritura, literal, moral e alegórico espiritual, mas permanecendo constantemente atento à tipologia que comanda a harmonia dos 2 testamentos. Quando o bispo de Milão prega a Escritura, tem presentes ao espírito as questões candentes, os desvios doutrinais dos arianos, os erros dos maniqueus ou os dos sabelianos, mais ainda, os vícios e as taras da época, a cupidez dos ricos, a embriaguez e a glutonaria. Sua preocupação constante é cristianizar a comunidade. Ambrósio comentou o Evangelho de Lucas, talvez para imitar Orígenes, mas sem dúvida, também porque, por sua sensibilidade espiritual, ele se afinava com os temas da misericórdia. Como Hilário, ele procura na oração dos Salmos um itinerário para o encontro com Deus. A morte surpreendente quando preparava o comentário sobre o Salmo 43. 136, a serviço da liturgia, já passando para 137. Diz assim: esse pastor é ao mesmo tempo liturgo, que nos deixou 2 exposições da catequese batismal e mistagógica, que enriqueceram nosso conhecimento da liturgia de Milão. Ao canto alternados dos salmos, ele acrescentou uma inovação, hinos que daí por diante iam florescer em Milão. Se ele mesmo compôs certo número deles, muitos outros lhe são atribuídos indevidamente. Ele é tido como fundador da hinologia litúrgica do Ocidente. Para completar a formação do imperador Graciano, ele compôs tratados dogmáticos sobre a fé, sobre o Espírito Santo, sobre a encarnação, o que permitiu ao imperador compreender melhor os debates teológicos. Ele era advogado dos pobres e dos fracos, última frase na segunda coluna, ou parágrafo da 137. A situação social e econômica de Milão era semelhante à de Cesareia e Constantinopla. Os humildes eram oprimidos pelo fisco e pelo poder dos ricos. O aristocrata, que dera sua fortuna aos pobres,
emprestava-lhes agora sua palavra e sua ação. Ele defendeu a causa deles em sua História de Nabote, com o rigor do jurista e coração de pastor. Raramente outro texto cristão ensinou com tanta força não só a justa repartição dos bens que pertencem a todos e o direito, mas também os limites da propriedade. E vamos ler no primeiro recorte da página 137 essa obra, a História de Nabote. Nabote, o pobre, número 53 e o 58. É em ti definitivamente que germina o que dás ao pobre. Aquilo de que te privas aumenta para ti. Tu te alimentas da comida que ofereces ao pobre, porque aquele que tem piedade do pobre se restaura com isso e saboreia o fruto inerente às suas obras. A misericórdia semeada na terra germina nos céus, plantada no pobre, desabrocha abundantemente em Deus. Não digas, Deus te ajude, darei amanhã. Aquele que não tolera que digas, darei amanhã, como suportaria que afirmes, não dareis nunca? Não é, aliás, de teus bens que distribuís ao pobre, é do seu que lhes dá, porque tu és usurpador daquilo que é dado a todos para o uso de todos. A terra pertence a todos, não só aos ricos, mas aqueles que usam essa sua propriedade são mais numerosos dos que a usam. Assim, em vez de liberalidade gratuitas, tu pagas a tua dívida. Vós revestistes as paredes e desnudais os homens. O pobre que está nu grita diante de tua casa, e tu não te importas. Ele grita, e tu tens como única preocupação saber com que tipo de mármore vais revestir teus pavimentos? O pobre procura dinheiro e não o consegue, pede pão e teu cavalo morde freios de ouro. As joias de alto preço fazem tuas delícias, enquanto outros não têm pão. Quão terrível julgamento atrai sobre ti, ó rico! O povo morre de fome e tu trancas teus celeiros. Ele morre de miséria e tu estás coberto de pedrarias. Infeliz! Tu tens o poder de arrancar da morte tantos seres, mas não queres. A pedra preciosa que brilha em teu anel poderia salvar a vida de todo um povo. Tu és o guarda de teus bens, não o soberano deles. Tu és o administrador do ouro que enterras, não o seu dono. Mas onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Com esse ouro, enterraste também teu coração. Vende teu ouro e compra a salvação. Vende as pedras e adquire o reino de Deus. Vende o campo e resgata para ti a vida eterna. E agora, na página 138, o guia espiritual. Consciente da sua responsabilidade de pastor, Ambrósio se preocupa em primeiro lugar com a qualidade de seu clero. Depois da derrota do arianismo, teve muito cuidado em não se aproveitar da situação, tomando medidas drásticas. Compôs um código de vida, os deveres dos ministros para o clero, extensivo também para o povo cristão. Com predileção, o bispo dispensava sua atenção à mulher cristã, virgem, viúva, monja, multiplicando as obras provenientes em grandes partes de homilias a ela dirigidas. A sua correspondência prolongava a sua ação pastoral. Escreveu um tratado sobre a virgindade para sua irmã Marcelina, que se fizera monge. Os acontecimentos, os lutos, a perda de um irmão, o suceder dos dias, proporcionavam ao bispo a oportunidade de meditar sobre a morte. Além de suas orações fúnebres, ele consagrou a esse tema 2 tratados,
A morte é um benefício e a obra-prima, a vida bem-aventurada. Nelas encontramos, com a confidência de uma sensibilidade calorosa, o vigor de uma esperança mais forte que a morte. Então terminamos aqui o nosso querido Ambrósio de Milão. Agora, na página 138, outros escritores da Itália. A Itália não se limita a Ambrósio. O bispo de Milão vivia cercado de uma pleiade de escritores que nos são conhecidos por suas obras. Zenão, Cromácio, Rufino, amigo e posteriormente adversário de Jerônimo, um dos tradutores do patrimônio grego, um autor anônimo que a pesquisa ainda não conseguiu identificar, compôs na metade do século IV, provavelmente em Roma, o comentário das cartas de São Paulo, atribuído na Idade Média a Santo Ambrósio. É obra original que apresenta um comentário de tipo histórico-literal na linha de Antioquia. Uma geração mais tarde, temos dois bispos que nos deixaram sermões de muita boa qualidade, Máximo de Turim e Pedro Crisólogo, bispo de Ravenna. Vamos ver agora Jerônimo, 347 e 420. Jerônimo é difícil de situar. Dálmata, opta pela cultura latina, ocidental, passa a maior parte da vida no Oriente, fixando-se em Belém, mais para se dedicar aos estudos bíblicos do que por simpatia pelo mundo oriental. Nascido em Stridônia, lugar não identificado na fronteira da latinidade com a Panônia, sua família abastada e cristã se empenhou em dar-lhe uma formação extremamente cuidada. Faz todos os seus estudos em Roma, levando de acréscimo vida folgada com momentos de devoção. É em Roma que decide receber o batismo antes de partir para Tréveros. Seu desejo de vida monástica o fixa com amigos em Aquileia, de onde faz sua primeira viagem ao Oriente, a fim de viver no deserto de Calcis, na Síria. Acabou por se desentender com os monges. Passou algum tempo em Antioquia, cuja exegese rejeitou, mas cultivou mais tarde. De lá, foi a Constantinopla, onde se encontrou com Gregório de Nazianzo, que o entusiasmou por Orígenes. Depois da partida de Gregório, deixou Constantinopla e pelo caminho mais longo voltou a Roma. Aí foi o confidente do octogenário Papa Dámaso. Travou relações com as mulheres ricas do Aventino, entusiasmando-as pelos estudos bíblicos, e começou a revisão do texto latino dos 4 evangelhos. Com a morte de Dámaso, seu protetor, sentindo a hostilidade do clero, deixou Roma pelo Oriente e fixou definitivamente em Belém. Acompanhado de ricas matronas, cuja imensa fortuna financiou seus estudos e seus trabalhos, morreu em 420. O homem é o mais complexo que sua vida agitada. Ele é ao mesmo tempo rude e sensível, refinado na redação de suas cartas e relaxado em suas traduções, às vezes apressadas. Incapaz de dominar a sua paixão, que o arrasta à vingança e à injustiça. Para a história, Jerônimo é o homem da Bíblia. A esse título, entre os latinos, ele faz figura de precursor dos humanistas da Renascença. Mas podemos reconhecer-lhes vários outros títulos. O primeiro, Homem das Cartas. Vamos ver aqui. A parte mais cuidada da obra de Jerônimo é a sua correspondência. Em nenhum outro escrito o estilo é tão representativo no homem, refinado até a preciosidade, mistura de excessos e delicadezas.
Esse monge exercia verdadeiramente o apostolado epistolar, orientando as mulheres devotas, esclarecendo Nepociano sobre os deveres dos clérigos, tratando sucessivamente da virgindade, da viuvez, da vida monástica, da educação das filhas e de questões bíblicas. Encontramos em sua correspondência também o elogio de suas disciplinas. Aqui, vamos ver o primeiro recorte da página 139, Jerônimo a Agostinho. Deus me guarde de ousar tocar, por pouco que seja, nas obras de tua beatitude. Basta-me cuidar das minhas. Não me compete criticar as de outrem. A tua prudência sabe perfeitamente, aliás, que cada um é copioso em seu sentido. É de uma jactância pueril, outrora habitual nos jovens inexperientes, acusar homens célebres a fim de adquirir alguma fama à custa deles. Não sou tão tolo para me considerar ferido pelo fato de propores explicações diferentes. Tu também não te sentirás ferido se o nosso modo de pensar é oposto ao teu. Mas entre amigos é repreensível se olharmos em nossa sacola, examinamos cuidadosamente a sacola alheia, como diz Pércio. Resta-me-te amar-te quem te ama, e no campo fechado das Escrituras, ó jovem, não provocar um ancião. Repito, se tu provocas um ancião, atormentas meu silêncio. Mas não convém mais a minha idade passar por malévolo como uma pessoa interessante. Adeus, caro amigo. Está aqui. Não era fácil, hein, este homem? 140, pelo jeito, tinha uma personalidade muito difícil. Forte. 140, testemunha do monaquismo. Apesar dos defeitos que nunca soube dissimular, Jerônimo é monge na alma. É filho de Antão, cuja vida sem dúvida motivou sua vocação. Não obstante sua existência movimentada e seus atritos, frequentes com os monges orientais, ele não esmorece nos rigores da ascese e os pratica até sua morte. Para exaltar o monaquismo, escreveu biografias romanceadas de Paulo de Tebos, de Hilário de Gaza e de Malcos, no estilo de lenda dourada, pela qual foi o único a deixar-se enganar. No fim de sua vida, propagou os escritos dos meios pacomianos. São de Pacômio, lembrem da regra de Pacômio. O espírito batalhador. Jerônimo passou sua vida batalhando, muitas vezes por causas legítimas, mas com meios pouco evangélicos. Não era aconselhável tê-lo como adversário. Suas descrições de clérigos romanos são de uma ferocidade exacerbada pela elegância do estilo. Página 140, segunda coluna. Suas reviravoltas, muitas vezes injustificadas, transformaram amigos em alvos de seus sarcasmos ou de seus panfletos. Ele devia tudo a Orígenes, mas não lhe perdoou sua superioridade e o perseguiu depois de o ter despojado. Separou-se de Rufino, seu amigo, por causa de rivalidade por influências, e o perseguiu além de sua morte. O gosto pela polêmica lhe ofereceu a oportunidade de multiplicar, como Tertuliano, os escritos que começam por contra quem, contra outro, intrometendo-se às vezes em controvérsias com a inabilidade do urso dálmata. Na crise pelagiana, ele pôs mais lenha na fogueira. O tradutor do patrimônio oriental. Fazendo-se a abstração da escritura, Jerônimo, familiarizado no Oriente com a língua grega,
Traduziu primeiro os livros de Eusébio, que oferecem instrumentos de trabalho, e a Crônica e o Onomasticum. Dicionário de lugares bíblicos. Mesmo livro Homens Ilustres só faz vulgarizar a história eclesiástica de Eusébio, acrescentando uma nota informativa sobre si mesmo. Em sua juventude, Jerônimo traduziu as homilias de Orígenes, mas com segunda intenção. Queria fazer Ambrósio passar por plagiário. O mesmo se pode dizer tradução do Tratado do Espírito Santo de Dídimo, o Cego. O exegeta e a crítica textual. Venham comigo na página 142, por favor. A maior obra de Jerônimo é de ordem exegética, homem da Bíblia, primeiro na linha tradicional da tipologia e da alegoria, como Orígenes Hilário de Poitiers, e Agostinho depois dele. Jerônimo aproximou-se aos poucos da tradição antioquênia, que privilegia o sentido literal, familiarizando-se com o grego e o hebraico, que lhe permitem ler e traduzir a partir do original. A sua tarefa foi muito facilitada pela biblioteca de Orígenes, que ele podia consultar em Cesareia. Ele é tributário em grande escala de Exapras. Não seria injusto aplicar-lhe a palavra com que lhe alfineta Ambrósio. Gaio enfeitado com penas de pavão. O grande período das traduções de Jerônimo se situa entre 391 e 406, no qual Jerônimo retraduz os livros do Antigo Testamento sobre o original e estabelece as bases da Bíblia Latina, chamada Vulgata. Ele está longe de se aplicar como em suas cartas, mas trabalha depressa, o que faz traduzir os Provérbios, o Eclesiaste e o Cântico dos Cânticos em 3 dias. O exegeta consagra a última parte de sua vida aos comentários, no sentido óbvio do termo. Começa explicando versículo por versículo as cartas paulinas que não traduziu para o latim. Com isso, ele queria iniciar nas Escrituras suas filhas espirituais que viviam em Belém. De Paulo, Jerônimo passa para o Antigo Testamento, o Eclesiastes, os Salmos e, finalmente, os Profetas, sua obra maior. Dos pequenos profetas passa para os grandes, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Ficou inacabado o velho homem, tinha chegado ao fim de sua corrida. O método é correto. Qual é o método dele? Final da 143. Estabelecimento do texto, graças ao hebraico e às traduções. Comentário literal, comentário espiritual. Apesar dos defeitos, digressões, pequenas miopia, Jerônimo, como exegeta, ocupa lugar único na Igreja Latina. Então vamos ler aqui esse texto de Jerônimo na página 142, o recorte. Conhecer a Bíblia. Existe uma sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos de antemão, destinou para a nossa glória. Essa sabedoria de Deus é Cristo. Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa sabedoria permanece oculta no mistério. É a ela que faz alusão o título do Salmo 9, para os segredos do Filho. Com efeito, no Filho estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele, oculto no mistério, foi destinado de antemão, desde antes dos séculos, predestinado e prefigurado na lei e nos profetas. Por isso, os profetas tinham o nome de videntes. Eles viam aqueles que os outros não viam. Também Abraão viu o dia dele e se alegrou. Para Ezequiel, os céus estavam abertos, ao passo que para o povo pecador estavam fechados. Abre meus olhos, diz Davi, para eu contemplar as maravilhas que vêm de tua lei.
Com efeito, a lei é espiritual e para compreendê-la é necessário que o véu seja afastado e que a glória de Deus seja contemplada com a face descoberta. No Apocalipse é mostrado um livro selado com 7 selos. Se tu o deres para um homem instruído ler, ele te responderá: não posso, pois ele está selado. Hoje, quantos pretendendo ser instruídos têm nas mãos um livro selado, e eles são incapazes de abri-lo. Enquanto não romper o seu selo, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. No Ato dos Apóstolos, o santo eunuco, ou melhor, o homem, porque é assim que a Escritura o designa, lendo Isaías, foi interpelado por Filipe. Entendes o que está lendo? Como poderia, disse ele, se alguém não me explicar? Eu não sou mais santo do que esse eunuco, nem mais estudioso. Ele veio da Etiópia, o que é o mesmo que do fim do mundo. Abandonando um corte real, ele foi ao templo, e tal era seu zelo pelo conhecimento de Deus, que mesmo em seu carro lia as santas escrituras. Ora, tendo os livros na mão, captando em pensamentos as palavras do Senhor, articulando-as mesmo com a língua e pronunciando-as com os lábios, ele ignorava aquele que sempre, sem saber, venerava nesse livro. Sobreveio Filipe e lhe mostrou. Jesus ocultou sobre a letra. Ó maravilhoso poder do doutor! Imediatamente o eunuco crê e é batizado, ei-lo tornando fiel e santo, até de discípulo que era se fez mestre. Assim a fonte desética da igreja trouxe-lhe muito mais vantagem que o templo ricamente ornado da sinagoga. Tratei tudo isso resumidamente. Eu não podia, no espaço estreito de uma carta, estender-me mais longamente. Mas compreende que não podes aplicar-te às santas escrituras sem ter um guia que te mostre o caminho. Dize-me agora, irmão caríssimo, viver no meio desses livros sagrados, meditá-los sem cessar e nada conhecer, nem procurar fora deles, já não é habitar no reino dos céus. E não fiques chocados nas santas escrituras, com a simplicidade até mesmo, com a rudeza da linguagem, sejam elas devidas a falhas dos tradutores, sejam intencionais. Elas se apresentam sempre de tal modo que o primeiro auditório que chegar pode encontrar com quem instruir-se numa só e mesma frase. O sábio e o ignorante descobrem sentidos insuspeitados. Não que eu leve à petulância e à estupidez, a ponto de agabar-me de conhecer tudo o que nela se encontra. Seria pretender colher na terra os frutos de árvores cujas raízes estão nos céus. Mas confesso que o desejo e pretendo esforçar-me para isso. Estudemos aqui, cujo conhecimento será para nós um bem adquirido no céu. Muito lindo desse Jerônimo, dessa personalidade, desse homem difícil, de um colérico, mas muito profundo, que Deus fez santo. Eu ouvi uma vez uma história de uma anedota, não sei se é verdadeira, diz que uma vez, numa noite de Natal, Jerônimo, que morava em Belém, para traduzir os textos, como vimos aqui, sagrados, menino Jesus aparece a ele numa revelação e diz: Jerônimo, dá-me tudo o que tens. Ele fala: eu já te dei tudo. Na segunda vez: dá-me tudo o que tens. Senhor, eu não tenho nada. Todos os meus bens, todo o meu saber é para ti. Ele diz: dá-me tudo. Pela terceira vez: dá-me, Jerônimo, os teus pecados. E Jerônimo chorou. Deus quer o seu coração purificado. Por isso,
destrói os seus pecados. Então vamos só 3 paginetas. O surto da poesia latina de Dámaso e Sedúlio, na página 144. Leiam comigo. Já encontramos 2 profetas conhecidos mais por sua prosa, não? Hilário de Poitiers e Ambrósio de Milão. Os que seguem a eles no século IV e V vêm de horizontes diferentes. Dámaso e Prudêncio, da Espanha, Ausônio e Paulino da Gália, Sedúlio talvez de Roma. A poesia está atrasada em relação à prosa, mas seria necessário matizar a afirmação, levando-se em conta que desde as origens a liturgia usava salmos, hinos e cânticos espirituais de que os escritos do Novo Testamento e o Oriente nos conservaram algumas amostras. Recordemos as odes de Salomão e os cânticos usados pelos hereges no Oriente e no Ocidente para a propaganda. Os hinos da época não tinham pretensões literárias. A poesia e o vocabulário usados pela religião pagã aparecem com o cristianismo triunfante, daí por diante imunizado contra as seduções do paganismo. No século IV, a poesia une técnica e criatividade. Vários nomes se apresentam: Juvenco Gaulês e Ausônio de Bordeaux, prisioneiro do paganismo, parado meio caminho entre a cultura e o cristianismo. Vamos lá, o Papa Dámaso, 384, já referido antes na vida de Jerônimo, Dámaso, nascido em Roma, parece ser de origem espanhola. Ele sucedeu ao infeliz Papa Libério, exilado por Constâncio, pouco glorioso na crise ariana. Pela metade do século IV, a liturgia romana passou do grego para o latim. Pouco dotado para controvérsias teológicas, que ele, no dizer de Basílio, tratava com superficialidade, Dámaso cultivou as musas com predileção. O seu pontificado coincidiu com o surto da arquitetura litúrgica e com o culto dos mártires, que levou a Roma ondas de peregrino. O Papa compôs com satisfação em hexámetros os epigramas gravados em elencantes unciais por Filóco, destinados a ornar o túmulo dos mártires. Um deles foi reconstituído em São Clemente de Roma, versificação menor, cujo interesse é mais arqueológico do que literário. O espanhol Prudêncio, morto depois de 405. Muito diferente é a carreira do espanhol Aurélio Prudêncio, originário de Calahorra, Espanha do Norte, de família cristã e de cultura refinada, que conheceu primeiro cursus honorum. Foi prefeito e governador de cidades importantes. Uma crise interior pôs fim à sua vida mundana. Estabeleceu-se na vida reclusa, confortável, é verdade, para celebrar Deus pela poesia que lhe servia de liturgia doméstica. Ele faz pensar em Patrice, de Latour du Pin. De suas diferentes obras, Livros das Coroas, Combate da Alma, aqui se impôs às gerações seguintes, e mesmo a liturgia romana, é o Livro das Horas, Catemirinon, em que ele celebrava as horas e os dias, acrescentando a eles as festas preferidas da liturgia, Natal e Epifania. De inspiração próxima de Ambrósio, mas sem pretensão litúrgica, de andamento menos estruturado, a poesia de Prudêncio se distingue também da de Hilário, de seiva mais teológica. Chegando ao fim dos seus dias, o poeta queria exprimir sua profissão cristã em ação de graças e louvores. E aqui temos de Prudêncio o hino dos Santos Inocentes, esse recorte ao lado na página 145. O tirano está transido de pavor. Acaba de chegar o Rei dos Reis, que deve reinar sobre eles e subir
ao trono de Davi. Tomado de loucura, ele grita ao mensageiro: o pretendente se aproxima, expulsemo-lo. Guarda, vai, toma a espada, tinge o berço de sangue. Para que serve o crime? A malvadeza pode ajudar Herodes? No meio de todo esse massacre, Cristo foi o único a salvar-se. Salve, ó flor dos mártires, na aurora de vossa vida. O perseguidor de Cristo vos arrebatou, com a tempestade arrebata as rosas recém-abertas. Primeiras vítimas de Cristo, terno rebanho de cordeiros imolados, sobre o altar, pequenos inocentes, brincais com palmas e coroas. Muito lindo, né? Agora, Paulino de Bordeaux, bispo de Nola, página 145. De família senatorial, Paulino nasceu em Bordeaux. De sua família possui vastas propriedades. Foi discípulo de Ausônio, poeta refinado, a quem continuou afeiçoado e com quem manteve um intercâmbio de escritos. Foi a Roma para suceder o seu pai no Senado. Depois tornou-se governador da Campânia. Paulino retornou à Gália e se casou. Em 389 recebeu o batismo em Bordeaux. 5 anos mais tarde foi ordenado sacerdote. Resolveu desfazer-se de todos os seus bens e levar vida monástica e estabelecer-se perto do túmulo de São Félix em Nola. Sua mulher entrou para um mosteiro, aquele tempo era possível, hein? A cidade escolheu Paulino para bispo entre 409 e 413. Além de sua correspondência, que o pôs em relação com as personagens importantes da época, amigos, escritores, bispos, também de Jerônimo e Agostinho, Paulino deixou uma coleção de 29 poemas. Em várias circunstâncias, recorre à musa, a morte de uma criança, o casamento de um amigo, Juliano, futuro bispo de Eclana, a visita do bispo Nicetas. 14 cânticos compostos entre 395 e 408 celebram os aniversários de São Félix. Descrevem as multidões que afluem, as manifestações ingênuas da piedade popular e os milagres em que a imaginação faz às vezes de rigor histórico. Menos brilhante, principalmente menos cintilante que a de Prudêncio, a poesia de Paulino se aparece com ele, irradiando frescor, encanto, sensibilidade. Além disso, ela é de inspiração autenticamente cristã. E agora o último, Cedúlio, 420-430 morto aproximadamente. O poeta Cedúlio, que foi também sacerdote, parece ter posto a sua arte a serviço das celebrações litúrgicas. Seu cântico pascal é uma catequese poética, que quer cantar as maravilhas do Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vários outros hinos passaram para a liturgia, para as festas do Natal e da Epifania. Um texto foi até usado, fato único, com o cântico da entrada para a missa. Cedúlio foi muito apreciado na Idade Média. As suas obras eram encontradas em todas as bibliotecas monásticas. A Renascença e o próprio Lutero o chamaram o mais cristão dos poetas. E assim terminamos esse início no Ocidente, a história desses grandes senhores, doutores, mestres, padres, e na próxima aula vamos estudar o querido e amado Agostinho, tá bom? Desculpe, mas foi um pouco denso, mas não podíamos separar esses períodos tão importantes. Paz e bem.